Hebreus. Imagine uma carta escrita em um tempo de incerteza, perseguição e fé ameaçada. Hebreus não é apenas uma carta, mas um chamado à perseverança, uma ponte entre o antigo e o novo, entre a lei e a graça. Muitos se perguntam quem a escreveu, alguns apontam para Paulo, outros para Apolo, Barnabé ou até Priscila. Mas mais importante que o autor é a mensagem que ecoa através dos séculos. A carta aos Hebreus foi dirigida a cristãos judeus, homens e mulheres que conheciam a lei de Moisés, os sacrifícios, os sacerdotes, o templo. Eles viviam a tensão entre abandonar tudo o que aprenderam desde crianças ou seguir aquele que afirmava ser o cumprimento de todas as promessas. Era uma comunidade pressionada a voltar atrás, a renegar o Messias para evitar perseguição. Mas o autor de Hebreus surge como uma voz forte, quase como um general que reúne suas tropas para o último encorajamento antes da batalha. Desde o início, Hebreus não perde tempo com saudações extensas. Ele entra direto na essência. Deus falou. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas, mas nestes últimos dias ele falou através do Filho. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Para aqueles cristãos que estavam em dúvida, o autor deixa claro: não estamos falando de mais um profeta, de mais um anjo, de mais um mestre. Estamos falando do próprio Filho de Deus, superior a tudo e todos. Essa carta é uma escalada de argumentos poderosos. Primeiro, o autor compara Jesus aos anjos. No pensamento judaico, os anjos eram mensageiros divinos, figuras poderosas que transmitiam a lei. Mas o Filho é superior aos anjos, pois a eles Deus nunca disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Depois, ele mostra que Jesus é maior que Moisés. Para um judeu, Moisés era o maior de todos, o libertador do Egito, o legislador. Mas o autor diz: Moisés foi fiel como servo, Jesus é fiel como filho sobre toda a casa de Deus. Mas a carta não fica apenas na teoria. O autor é pastor, conhece suas ovelhas e sabe que precisam mais do que doutrina, precisam de exortação. Ele adverte com firmeza: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam os seus corações. Ele relembra o episódio do deserto, quando a geração que saiu do Egito pereceu porque não confiou plenamente em Deus. Assim também, quem recua, quem volta atrás, não verá o descanso prometido. O descanso, em Hebreus, não é apenas uma terra geográfica, mas uma realidade espiritual. É a paz de estar ancorado em Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote que penetrou os céus, que entende nossas fraquezas, que foi tentado em todas as coisas mas sem pecado. É por isso que podemos nos aproximar com confiança do trono da graça. Um dos pontos mais fascinantes de Hebreus é quando o autor explica a superioridade do sacerdócio de Cristo. Para os judeus, o sacerdócio era central, a ponte entre o povo e Deus. Mas Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Arão, e sim segundo a ordem de Melquisedeque. Esse nome misterioso surge em Gênesis, quando Abraão se encontra com Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não tem genealogia conhecida, não tem princípio de dias nem fim de existência. É um tipo, uma sombra do sacerdócio eterno de Cristo. E o argumento é claro: se há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. O sacerdócio levítico era imperfeito, limitado por homens mortais, por sacrifícios que precisavam ser repetidos ano após ano. Mas Cristo, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ele entrou no Santo dos Santos, não feito por mãos humanas, mas no céu, oferecendo seu próprio sangue. Cada frase de Hebreus é uma âncora contra a desistência. Imagine aqueles cristãos, ouvindo que não precisam mais de sacrifícios de animais, que não precisam mais temer o véu que separava o Santo dos Santos. O véu foi rasgado. Agora podemos entrar com ousadia. Mas com essa ousadia vem responsabilidade. Hebreus alerta: se depois de conhecer a verdade, alguém pisa o Filho de Deus, profana o sangue da aliança e insulta o Espírito da graça, resta apenas uma expectativa terrível de juízo. É um chamado à maturidade. O autor repreende seus leitores por ainda precisarem de leite espiritual quando já deveriam ser mestres. Ele fala de fé, esperança e amor, mas fala também de disciplina. Deus corrige aqueles a quem ama. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. E quando as palavras se tornam difíceis, o autor de Hebreus se volta para exemplos vivos. Ele apresenta a famosa galeria dos heróis da fé, no capítulo 11. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Raabe, homens e mulheres que viveram pela fé. Muitos morreram sem receber o que foi prometido, mas viram de longe e saudaram. Eles são testemunhas, nuvens ao nosso redor, nos lembrando de que não estamos sozinhos nessa corrida. Assim, o clímax de Hebreus se ergue como uma convocação. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ele suportou a cruz, desprezou a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Mas não é apenas sobre olhar para trás.
É também sobre olhar para a frente. O autor fala de uma cidade que virá, de um reino que não pode ser abalado. Enquanto tudo ao nosso redor pode tremer, enquanto sistemas humanos, impérios e templos podem cair, há algo que permanece. Por isso recebemos um reino inabalável, por isso adoramos com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O final de Hebreus não é menos poderoso. É uma lista prática de instruções. Perseverem no amor fraternal, pratiquem a hospitalidade, lembrem-se dos presos como se estivessem com eles, honrem o casamento, fujam da avareza. Lembrem-se de seus líderes, de quem vos pregou a palavra, imitem sua fé. E a grande declaração que ecoa de geração em geração: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas estranhas, adverte o autor. Temos um altar do qual os que servem no tabernáculo não têm direito de comer. O chamado é para sair do arraial, levar o vitupério de Cristo, pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E como se tudo isso não fosse suficiente, Hebreus termina com uma das bênçãos mais belas das Escrituras. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança eterna, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Cristo Jesus, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Assim, Hebreus não é apenas uma carta para ser lida, mas um convite para uma vida ancorada em Cristo, superior a tudo que veio antes, firme como rocha, suave como pastor. É o eco de uma voz que chama em meio à perseguição, à dúvida e ao medo. Não recuem, não abandonem a fé, mantenham os olhos fixos em Jesus. Pois aquele que prometeu é fiel. Obrigado por nos assistir. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a aparecer para mais pessoas, crescer o canal e trazer mais conteúdo para todos. Até o próximo vídeo.